Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouco sobre o uso de tela em crianças. Olha, desde o final de 2019, houve um aumento na quantidade de dados coletados sobre o uso de tela em crianças, bem como um aumento no tempo de tela entre as crianças. Eu queria fornecer uma atualização, porque quem pensaria que apenas alguns meses depois, em março de 2020, o mundo inteiro faria uma tremenda mudança em tantas coisas que fazemos devido à pandemia. Isso inclui como usamos a tecnologia, o quanto usamos a tecnologia e os impactos que estamos vendo hoje. Se você não viu na Netflix, há um documentário chamado O Dilema Social, que fala muito do que você está ouvindo aqui e o que eu estou falando se baseia nele. Vale a pena dar um ponto de vista de um adulto. Primeiro, vou falar sobre o que mudou. Mais precisamente, o que os professores estão descrevendo que mudou. Caso você não esteja trabalhando em um ambiente escolar, os professores são os que passam o maior tempo com os pequenos. No ano letivo de 2021-2022, os alunos voltaram totalmente à sala de aula depois de estarem em uma sala de aula virtual no ano anterior, devido à pandemia. Eu ouço de professor após professor que os alunos estão se esforçando mais do que nunca. Os alunos na escola, eles estão se esforçando apenas para ouvir um livro sendo lido para eles. Eles estão lutando para seguir instruções simples, como entrar na fila e pegar sua mochila. Eles estão lutando com a resolução de problemas básicos ou pegando dicas de seus colegas, como olhar em volta para ver se os outros alunos estão colocando mochilas ou fazendo fila. Os professores estão observando mais desamparo aprendido do que antes. Na verdade, um amigo professor me disse que um aluno veio até ele e falou assim: professor, você pode abrir esse lanche para mim? Aí ele disse ao aluno: você tem uma tesoura na sua mesa, você pode fazer isso sozinho. Aí ele disse: eu sei, mas você pode abrir para mim? Quando o professor disse não, ele simplesmente se afastou e jogou no lixo. Os professores estão dizendo que os períodos de atenção são mais curtos e mais frequentes. Muitos alunos ficam entediados após 10 minutos de jogo. Também estamos vendo que a prontidão acadêmica não existe, incluindo a base linguística necessária para desenvolver essas habilidades iniciais de alfabetização. Os alunos estão lutando para interagir com seus colegas ou estar em um grupo de colegas. Uma professora observou que as interrupções e os gritos são os piores que ela já viu na primeira série, e ela ensina há mais de 7 anos. Os professores também estão dizendo que os alunos têm um pavio mais curto, e vamos falar muito sobre isso no que se refere à autorregulação e à regulação emocional. Eles estão vendo o desenvolvimento motor fino prejudicado e estão começando o primeiro dia falando assim: olha, estes são giz de cera, é assim que você segura, tenha cuidado com eles, porque eles vão quebrar, é assim que você segura uma tesoura e etc. É claro, embora a pandemia certamente tenha uma parcela de culpa, essas são dificuldades que existiam antes, eles só estão mais intensificados agora. Agora, em vez de ensinar padrões curriculares como resultado de todas essas mudanças, os professores estão iniciando o ano letivo ensinando ou reensinando algumas habilidades básicas de prontidão acadêmica. Certamente, há algumas coisas boas sobre a tecnologia. A primeira é a escola virtual. Já imaginou o que teria acontecido durante a pandemia se não tivéssemos a opção da escola virtual? Há também muitos aplicativos que conectam familiares e amigos.
Também temos acesso a conteúdo educacional adicional muito legal, que amplia o aprendizado de maneiras poderosas. Por exemplo, os alunos agora podem fazer viagens de campo virtuais à NASA. Se eles lerem um livro sobre o Egito, eles podem obter imagens de drones sobre as pirâmides, artefatos, túmulos, de todos os tipos de informações relacionadas a isso. Eles podem descobrir novos hobbies e novos interesses. Eles podem aprender a fazer todo tipo de coisa no YouTube, tipo como fazer sorvete em um saco plástico, ou fazer experimentos científicos interessantes com coisas em casa. Eles podem aprender truques de mágica. Eles podem descobrir muito sobre suas coisas favoritas, como cavalos, cachorros, rochas ou minerais. Literalmente, há informações quase ilimitadas que você pode acessar com apenas um toque de um botão. Mas também há os contras óbvios. Primeiro, a taxa de obesidade aumentou, porque há um aumento na ingestão de alimentos enquanto eles usam telas, o que leva a uma maior ingestão de calorias. Além disso, quando as crianças veem elas veem propagandas de alimentos e bebidas de alto teor calórico e de baixa nutrição, isso influencia suas preferências. Depois, é claro, há a interrupção de sono. Quando as crianças dormem mal, não é apenas por causa da luz azul da tela que dificulta o sono. Quando as crianças ficam acordadas muito além da hora de dormir em um dispositivo, isso também afeta o sono e os hormônios relacionados ao apetite. Finalmente, o tempo de tela afeta o comportamento. O comportamento certamente foram impactados negativamente também. Qual é a diferença entre a TV e os dispositivos portáteis? Existem diferenças muito importantes que impactam o desenvolvimento. Primeiro, a TV, ela era geralmente experimentada, era vista em grupo, mas os dispositivos portáteis são experimentados sozinhos. Vamos pensar sobre isso. Com TV, pelo menos quando eu nasci, havia apenas uma TV e quando a gente assistia era em grupo, com a família. Nós víamos shows, noticiários juntos e conversávamos sobre eles mesmo depois de acabar. Com dispositivos portáteis, eles assistem a programas sozinhos, portanto, não está ocorrendo uma discussão sobre o que foi assistido. Outra grande diferença é que as TVs estão praticamente presas a um local. Elas costumavam ser um grande, enorme móvel e agora estão pendurados na parede. A diferença é que smartphones e iPads podem ir a todos os lugares e há enormes implicações para isso, que eu vou explicar mais ao longo desse vídeo. A ideia geral é que quando as crianças estão assistindo a shows e atividades online, elas não estão atendendo as pessoas e as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso leva ao que eu chamo de custo de oportunidade. Quando a tecnologia não precisa mais ser conectada a uma parede, as conversas não acontecem enquanto eles estão no carro e no celular. Não estão ocorrendo conversas em que estamos apontando um novo vocabulário no supermercado ou mesmo conversando enquanto esperamos na fila. Esse é um custo de oportunidade da diminuição do vocabulário e do conhecimento prévio. A outra diferença é o tempo de inatividade. As crianças de hoje não estão mais entediadas, pois realmente não têm tempo de inatividade. Eles nem sabem como ficar entediados, e o resultado de não ficar entediado é que você não tem a oportunidade de se perguntar, de ter novos pensamentos, de ser criativo, de imaginar e refletir. A quantidade recomendada de tempo de tela também mudou. Primeiro,
se fala sobre como o tempo excessivo de tela tem efeitos negativos, especialmente no período inicial do desenvolvimento. Isso faz mais mal do que bem, e que há links para baixo no desempenho acadêmico, links para obesidade e problemas de sono, bem como déficits de comportamento e problemas de atenção, especialmente quando o uso excessivo de tela está ocorrendo durante esses períodos críticos de desenvolvimento. O que mudou e as recomendações anteriores não são mais viáveis, especialmente com a escola online sendo a norma. Isso, obviamente, não significa jogar a cautela ao vento e permitir que as crianças tenham tanto tempo de tela quanto quiserem, mas a recomendação é que os pais tenham um plano de uso de tela e depois o cumpram. A primeira recomendação é não usar tecnologia até os 18 meses de idade, a menos que seja para conversar por vídeo com um adulto, com o pai ou o avô. Esse tipo de uso ainda é social. Então, para as idades de 18 a 24 meses, o tempo de tela deve ser limitado a 1 hora por dia e apenas para a visualização de conteúdo educacional. Para crianças de 2 a 5 anos, deve haver um limite de tempo de tela não educacional. Novamente, estou pensando naquela peça educacional para 1 hora em dias de semana e 3 horas cumulativas em dias de final de semana. Isso não significa 3 horas no sábado e 3 horas no domingo. Novamente, é cumulativo. Para maiores de 6 anos, o desligamento de todas as telas durante as refeições e passeios. Por exemplo, no carro, enquanto você está na fila do supermercado, enquanto lava o carro, etc. Isso sem telas. Os pais devem aprender a usar os diferentes controles parentais que realmente fazem parte dessa ferramenta. Além disso, evite usar telas como chupetas ou babás, ou para interromper uma birra. Desligue as telas e remova-as dos quartos 30 a 60 minutos antes de dormir. Para ser clara, os impactos negativos do tempo de tela não são apenas uma preocupação quando as crianças estão em dispositivos portáteis. O que isso significa é que tempo de tela passivo é realmente aos perigos que conhecemos muito bem em relação ao fumo passivo, é a mesma coisa. Mas com o tempo de tela de segunda mão, as crianças são indiretamente expostas à tela, porque alguém próximo a elas está usando telas em vez de se envolver ou atender a elas. E os impactos são significativos. 95% é muito alto isso. 95% dos pais relatam que o uso da tecnologia interfere em suas oportunidades diárias de conversar, brincar e interagir com seus filhos sem distração, pelo menos um pouco. Então, estamos cientes de que é um problema, mas estamos cientes de que por isso se torna problemático. Para isso, precisamos considerar o termo atenção parcial contínua. A atenção parcial contínua interfere em nosso sistema de pistas emocionais mais primitivo, que se baseia na comunicação responsiva. Por exemplo, levaram mães e seus filhos de 2 anos para uma sala, e as mães foram instruídas de que precisariam ensinar 2 novas palavras ao filho. As mães também receberam um telefone, um celular, para que os investigadores pudessem contactá-las de outra sala se precisassem. Quando as mães eram interrompidas por um chamado, as crianças não aprendiam as palavras. Mas quando a mãe não foi interrompida, as crianças aprenderam novas palavras. Sabemos que certamente
há momentos em que os pais precisam de alguns minutos para tomar banho, cozinhar ou até mesmo conversar com outro adulto. Mas estes são os momentos em que as crianças devem ser enviadas para se divertirem e ficarem entediadas. Isso é bom, porque cria independência e lhes dá a oportunidade de ficar entediadas e brincar. Aqui está a diferença. Com a atenção parcial contínua, o pai está com a criança e o pai não está prestando atenção nela. Essa falta de envolvimento com a criança, que está fisicamente na frente dela, envia uma mensagem de que ela é menos valiosa do que o que está naquele dispositivo. É uma estranha combinação de estar fisicamente presente, mas emocionalmente desconectado. Aposto que muitos de nós já passaram por isso com outro adulto, mas sabemos a diferença e nós podemos dizer algo e fazer algo a respeito, mas crianças pequenas não podem, elas não entendem isso. Quando os pais estão atendendo às telas em vez das crianças, há menos interações verbais e não verbais entre os pais e os filhos, e isso é significativo. Como mencionei, é esse serviço e retorno e essa receptividade entre pais e filhos. É assim que desenvolvemos a linguagem verbal e não verbal. Entre o nascimento e os 3 anos de idade, todo o aprendizado ocorre em um contexto social por meio de nossas relações com outros humanos. Quanto mais jovem é a criança, mais verdadeiro isso é. É assim que estamos biologicamente programados para aprender a linguagem, e isso não pode ser replicado de nenhuma outra maneira. Há também menos capacidade de resposta à criança quando ela está tentando chamar a atenção de seus pais. Quando isso acontece, afeta esse relacionamento, bem como a autoestima da criança e outros aspectos emocionais do desenvolvimento, porque há essa falta de conexão com os pais. Às vezes, também, os pais ficam zangados com a criança por tentar chamar sua atenção. Quando as crianças não são capazes de receber atenção positiva, o que elas fazem? Elas recorrem a tentar obter uma atenção negativa, certo? Agora, eu quero falar sobre as áreas específicas do desenvolvimento do cérebro e como elas são afetadas, porque isso nos ajuda a entender as mudanças que estamos vendo. Primeiro, eu quero discutir a mielina. A mielina é o que dá ao cérebro a sua substância branca. Essa é a coloração branca devido ao teor relativamente alto de gordura lipídica de proteína mielina. A mielina é um revestimento gorduroso que forma uma bainha protetora, como um plástico ao redor de um fio elétrico. Ele fornece esse revestimento protetor e faz a mesma coisa para as sinapses. É o que permite que as sinapses se tornem rápidas e ainda mais eficientes. A pesquisa do cérebro nos diz que as células cerebrais que produzem esse colesterol a partir da mielinização são muito facilmente danificadas por traumatismo craniano, estresse, toxinas, certas drogas, bem como o tipo errado de estimulação e a quantidade errada de estimulação. E isso também inclui a superestimulação. Muita estimulação ou o tipo errado de estimulação afeta a capacidade de desenvolver o cérebro de tal forma que torna mais fácil e eficiente fazer coisas como aprender novas palavras, entender frases complexas, focar nossa atenção ou até mesmo se envolver em brincadeiras. A superestimulação impede que essas sinapses cresçam e para de criar a mielina, que torna mais fácil fazer o que já sabemos fazer. Isso é muito crítico na faixa etária de 0 a 5 anos,
porque nos primeiros 2 anos de vida o cérebro triplica de tamanho. Esse é um crescimento sem paralelo para qualquer outro ponto de tempo ao longo de nossas vidas inteiras. Aos 3 anos, o cérebro está 85% completo. Embora nasçamos com uma vida inteira de células cerebrais, não é isso o que está crescendo. O que cresce são as sinapses. E é isso que explica o crescimento. Começamos com 2.500 sinapses e aumentamos para 15.000 sinapses e aos 3 anos de idade. Aos 3 anos de idade, né, termina. Mas essas sinapses, elas são baseadas em experiências iniciais e significativas. Não tem experiências repetidas, como você encontraria em um aplicativo. Então, novamente, as sinapses precisam ser podadas e mais refinadas, porque é isso que torna o que somos capazes de fazer mais rápido e mais eficiente. Pense nisso em termos de como as crianças aprendem a andar, por exemplo. Primeiro, eles são super desajeitados e ineficientes e caem o tempo todo, mas, eventualmente, elas vão ficando mais rápidas e eficientes. De repente, você está correndo e perseguindo eles no supermercado, né? Aqui está o ponto-chave e a conexão entre a substância branca e a mielina. O cérebro de uma criança começa a perceber quais sinapses serão realmente necessárias e quais não serão necessárias. Uma vez que eles percebem que há uma sinapse que eles não usam com frequência, ela não mieliniza. Isso se torna um grande problema. Crianças saudáveis do jardim de infância, com idades entre 3 e 5 anos, que não iniciaram o jardim da infância, quando excedem a quantidade de recomendações de tempo de tela, ela resultou em medidas mais baixas de organização microestrutural e mielinização, que suportam habilidades de linguagem e alfabetização, e também com avaliações cognitivas correspondentes. Além disso, mostrou uma velocidade cognitiva mais lenta e uma dificuldade maior, mesmo aprendendo coisas simples. Assim, os impactos na linguagem, na alfabetização precoce, na cognição e na capacidade de aprender são evidentes. Em outras palavras, não é se há um impacto, nós sabemos que há um impacto. Embora o cérebro certamente possa mudar e aprender em todas as idades, é mais eficiente nos primeiros 5 anos. É por isso que essas experiências da primeira infância são tão importantes. É mais fácil para as crianças recuperarem o atraso se elas começarem antes. Eu gosto de usar como exemplo, comparando com comida. Interações linguísticas positivas, frequentes e repetitivas entre pais e filhos são equivalentes a uma dieta saudável de frutas e vegetais saudáveis. Mas as interações passivas, sem sentido e descontextualizadas com o conteúdo de tela, são mais como comer batatas fritas com uma dieta constante. Se você não alimentar seu filho com uma dieta constante de batatas fritas, por que alimentar seu cérebro com uma dieta constante do que é essencialmente apenas um fast food mental? Um lixo mental, né? Outra coisa, a dopamina é um outro aspecto do desenvolvimento do cérebro que é afetado negativamente. Com uma definição rápida, a dopamina é a mesma substância química do bem-estar. Ela é liberada quando as pessoas usam cocaína ou quando alguém curte sua postagem no Instagram. Quando as pessoas são desencadeadas por algum tipo de estímulo externo, há uma onda de dopamina que é liberada através das vias neurais para o sistema de recompensa. Essa pressa diz a alguém o que ela está fazendo, o que ela está fazendo é bom e devemos fazer mais disso.
há ampla evidência de que as telas desencadeiam e liberam uma quantidade significativa de dopamina. Essa liberação desgasta esses caminhos no cérebro, o que aumenta a demanda por mais estímulos. Há uma nova categoria chamada vícios em jogos na internet. Os critérios de diagnóstico incluem o seguinte: a induzir você a pensar sobre isso relacionado a crianças ou alunos com os quais você pode estar preocupado, preocupação ou obsessão, retraimento, perda de interesse por outras coisas, uso excessivo contínuo, uso como fuga de sentimentos negativos, bem como deficiências funcionais. Vamos pensar sobre o que é um vício. Basicamente, um vício é algo que você faz a curto prazo que prejudica seu bem-estar a longo prazo. Isso é qualquer coisa que você faz de forma compulsiva, habitual e incontrolável. O vício digital pode começar na primeira infância. Na verdade, os bebês correm maior risco porque nascem preparados para aprender através do mundo, por causa e efeito. Por isso, isso explica como as coisas acontecem. Por exemplo, se eu deixar um jogo em uma cadeira alta, você vai buscá-lo para mim. Isso é aprender causa e efeito. Mas aqui está a diferença. Aplicativos e jogos no tablet e celular nunca param. Eles violam essa expectativa de causa e efeito. Aplicativos e jogos com dispositivos também afetam a compreensão de uma criança sobre a permanência do objeto. Com aplicativos projetados para crianças pequenas que têm coisas diferentes aparecendo, isso desenvolve um viés de novidade e torna muito difícil para a criança se desvencilhar. A dopamina deve servir como uma função de sobrevivência. É uma recompensa incentivar funções biológicas básicas, como comer. Por exemplo, depois de algum atraso de esforço, seja esperando a mamãe servir a comida ou cozinhar a comida, e então você só depois come a comida. Então, há uma recompensa de comer a comida, certo? Mas a tecnologia, ela fornece um atalho para esse processo de recompensa. Está inundando o cérebro com dopamina e não está servindo a nenhuma função biológica. Considere quantas doses de dopamina uma criança está recebendo por jogo e, em seguida, multiplique isso pelo tempo que ela está com um dispositivo. Evolutivamente falando, os humanos não se adaptaram a isso. Nossos corpos não sabem o que fazer com essa inundação de dopamina, o que significa que eles vão querer mais dopamina enquanto produzem menos dopamina naturalmente, para autorregular o aumento de dopamina. Isso, por sua vez, torna mais difícil experimentar a alegria da dopamina que ocorre naturalmente e produzir experiências. Quanto mais tempo gasto em telas, mais viciada em telas uma criança pode se tornar para obter essa descarga de dopamina. Mais uma vez, estou falando de vício em crianças e a maioria das tecnologias é projetada para aumentar a dopamina, incentivando a brincadeira por ter recompensas, por atingir certos níveis, receber certos tokens, obter um determinado objeto desejado, ter recompensas aleatórias ou diminuir a recompensa ao longo do tempo. Por exemplo, você começa recebendo muitas recompensas e, em seguida, leva mais tempo e mais esforço para ter essas recompensas outra vez. Eventualmente, também há punição, onde eles tiram recompensas por você não jogar todos os dias ou por ter derrotas consecutivas. Então, quando a criança tem que parar de jogar ou assistir a vídeos, o que acontece? Os níveis de dopamina caem e as crianças pequenas não têm capacidade suficiente para regular essas emoções. Em primeiro lugar, para fazer essa transição, sem algum nível de caos.
É por isso que 93% dos pais disseram que o seu filho faz birra, chora ou resiste, pelo menos de vez em quando o tempo de tela é removido. Lembre-se, isso não é apenas o resultado do centro de recompensa do cérebro ser superestimulado, mas é uma consequência de outras áreas serem subestimuladas também. O desenvolvimento da função executiva é impactado devido à falta de oportunidade. Novamente, esse não é o custo de oportunidade para desenvolver e refinar essas habilidades por meio de interações com outros humanos. Isso explica muito desses comportamentos que os professores estão descrevendo. A função executiva tem basicamente 4 domínios: cognição, ação, emoção e percepção. A cognição, ela inclui flexibilidade cognitiva, como tentar resolver um problema de várias maneiras. Em outras palavras, se você não conseguir abrir seu lanche e o professor também não abrir o seu lanche, você vai tentar encontrar uma maneira de abrir. A cognição, ela também se relaciona com a teoria da mente. Essa é uma capacidade de pensar sobre seu próprio pensamento e a perspectiva de outras pessoas. Esta é uma marca registrada do autismo e eu vou falar isso mais tarde. Mas você não pode desenvolver a teoria da mente, a capacidade de pensar sobre o que outras pessoas estão pensando com uma tela. O desenvolvimento da teoria da mente começa cedo, por volta dos 3 e 18 meses. Começa seguindo a direção de um olhar, virando a cabeça e apontando ou gesticulando, atendendo às características faciais e seguindo uma linha de consideração. Isso é tudo baseado em uma interação com as pessoas. A função executiva também inclui esses controles para a emoção. Isso é importante porque a emoção define o tom da percepção dos pensamentos e da ação. Em outras palavras, todos nós sabemos que suas emoções tendem a influenciar o que você está pensando, quais são suas ações e como você percebe as coisas. Novamente, as telas têm aquele custo de oportunidade relacionado ao desenvolvimento da função executiva. Vamos considerar a regulação emocional, que é a capacidade de manter um estado emocional bem regulado, lidar com o estresse e estar disponível para aprender e interagir. Isso nos ajuda a passar de emoções negativas para emoções positivas. Desregulação emocional é não conseguir fazer tudo isso, é não ser capaz de gerenciar suas emoções adequadamente. Escuta esse exemplo. Tive um aluno que estava numa montanha-russa de emoções, muita coisa acontecendo. Uma vez, dentro de um período de 10 minutos, ele foi complacente. Então, ele correu para fora da sala. Então, quando a gente o alcançou, ele estava agressivo e irritado. Aí, trouxemos de volta. Então, labilidade emocional, lágrimas, choro, arrependimento, mas depois de tudo isso ele voltou à obediência. Isso foi em 10 minutos. Pense sobre isso, quão pronto ele estava para aprender ou seguir instruções e ler histórias, por exemplo, sobre o descobrimento do Brasil. Ele está pronto para parar e aprender sobre isso? Você seria capaz de fazer isso se estivesse se sentindo assim? Né? Então, como a regulação emocional se desenvolve? Ela começa com os bebês expressando emoções que são respondidas por seus pais ou cuidadores. Durante os primeiros 3 anos, essa capacidade de rotular emoções começa. Aos 3 anos, as crianças devem ser capazes de modificar intencionalmente a intensidade de suas emoções, dependendo da situação em que se encontram. Ao final da pré-escola, elas devem ser capazes de usar algumas estratégias de regulação emocional.
Eles devem ser capazes de gerenciar sua frustração, inibir algumas emoções e manter-se organizados, mesmo quando há grandes coisas emocionais acontecendo. Isso é o que eles devem ser capazes de fazer. Mas isso não acontece se eles não tiverem a oportunidade de se envolver em situações em que observam o que está acontecendo, onde aprendem como fazê-lo e onde praticam essa habilidade com outros humanos. A regulação emocional também está intimamente relacionada à autorregulação, que é a capacidade de controlar suas emoções. A autorregulação é modelada pelos adultos em seu ambiente quando falam com a criança com uma voz calma, quando a seguram ou a balançam e quando fazem a criança se sentir segura e confortável novamente. Mas isso não acontece se uma tela for usada no lugar disso. Vou explicar melhor. Vários pediatras me disseram que muitas vezes, quando uma criança pequena recebe uma vacina, em vez de confortá-la, os pais lhe dão um celular. Isso não é ensinar a criança a se autorregular. E aos 3 anos de idade, a maioria das crianças deve ter aprendido alguma habilidade de autorregulação, como ser capaz de esperar um curto período de tempo por algo que ela deseja e prestar atenção quando alguém está falando com eles. Tudo isso ocorre como resultado de observação. A função executiva é a ação, que se relaciona com um controle inibitório ou a capacidade de controlar seus impulsos. Também se relaciona a reconhecer uma distração e ignorá-la. Vou tentar agora dar alguns detalhes sobre a percepção. O sistema de processamento visual começa a se desenvolver antes dos 2 anos de idade, mas não termina de se desenvolver até os 8 ou 9 anos. No entanto, quanto mais rápido a informação visual chega, mais rápido o cérebro precisa processá-la para acompanhar. Mas as crianças, especialmente aquelas com TDAH, geralmente ficam nesse estado de hiperfoco, porque seu cérebro está super ocupado processando todas as informações visuais que mudam rapidamente. Ter isso acontecendo repetidamente durante os estágios críticos do desenvolvimento pode causar mudanças permanentes no ritmo de processamento do cérebro. Assim, uma criança de 2 anos poderia crescer se sentindo confortável naquele ambiente super rápido de superestimulação da mídia de tela e desconfortável com o ritmo normal da vida cotidiana. Novamente, o que acontece quando você tem que afastá-los das telas? Caos. Por quê? Porque eles estavam super focados e agora estão super desfocados. Até que o cérebro se reajuste à vida real em um ritmo normal, o que leva algum tempo, eles provavelmente estão saltando pelas paredes na tentativa de encontrar o mesmo estímulo que está se movendo no mesmo ritmo que o seu cérebro. O sistema visual também está intimamente relacionado ao sistema vestibular, que controla o equilíbrio e sua percepção de onde seu corpo está no espaço. Também tem um impacto no humor. Por exemplo, a aceleração linear, ela é calmante, como uma balança, andar ou até mesmo dirigir, com um bebê que está irritado, dirigindo até que ele adormeça. Por outro lado, a aceleração rotacional está despertando. Pensa naquelas xícaras giratórias da Disneylândia, Disney World. Ou vai te excitar ou vai te fazer vomitar. O problema é que, enquanto o sistema visual da criança está no modo de processamento super ocupado, ele bloqueia o sistema vestibular, o que coloca a emoção em um nível realmente irregular. Então,
Uma vez fora da tela, o sistema vestibular é descongelado e eles estão lutando para se reajustar, e o que vemos é uma mudança dramática no humor delas, né? Agora, atenção. A plasticidade cerebral é uma das coisas mais incríveis do corpo humano. Os seres humanos podem nascer sem partes inteiras do cérebro ou com danos em partes do cérebro, mas por causa da plasticidade, outras áreas do cérebro se adaptam e ajudam a assumir essas habilidades. No entanto, no caso do uso de tela, o cérebro se adapta ao ambiente em que está e ao que é solicitado a fazer nesse ambiente. Quando você acha, quais você acha que as implicações de estar em um ambiente que enfatiza velocidade, multitarefa e atenção parcial, ela continua? O tempo médio de atenção está atualmente reduzido pela metade, e isso tem implicações para o aprendizado e a memória. Na verdade, temos gerações inteiras que agora estão sendo treinadas para ter períodos de atenção mais curtos do que um livro exige, por exemplo. Os livros exigem paciência cognitiva, aprender a ler e perseverança, e os aplicativos não oferecem isso. Quando os aplicativos ficam difíceis, você pode simplesmente desativá-los, desligá-los. Além disso, a quantidade de distração para crianças e jovens até os 29 anos é de 27 vezes por hora. Isso é uma coisa para adultos que desenvolveram cérebros de leitura totalmente desenvolvidos, para aqueles de nós que já sabem ler e têm habilidades de funções executivas. Podemos resolver problemas, identificar e eliminar essas distrações, mas é uma coisa totalmente diferente para crianças que não dominam essas habilidades. Se você é um leitor que luta para ter atenção e a lembrança, né, do que você leu ou resistência à leitura, qual será o impacto na compreensão? Pensa sobre essa questão. Você já leu um monte de livros, ou seja, você não pegou um livro de verdade em cerca de 3 ou 6 meses. Você já leu um livro agora, em 3 ou 6 meses? Você tem lido todo tipo de material, mas nada muito extenso, além de alguns parágrafos ou qualquer coisa que tenha alguma complexidade sintática. Então, você pega um livro para ler. E como é? Para mim, acho que tenho que voltar e reler. Eu luto com a resistência para passar por isso. Eu luto com a atenção para processar frases sintaticamente complexas. Na verdade, eu tenho que me acostumar a ler um livro de novo, em vez de ler pedaços de informação do Instagram, Twitter ou Facebook. Embora a leitura do Facebook, Twitter e notícias online tenha um propósito, esse propósito não é uma leitura profunda, é uma semi-leitura, porque aqueles encurtados, textos menos complexos, não requerem nenhuma complexidade de pensamento. Portanto, não vamos ter insights e refletir sobre o que lemos. Você pode não ter percebido, mas nos últimos 10 anos mudamos a forma como lemos, o que lemos e por que lemos. A pessoa média no Brasil lê o mesmo número de palavras encontradas em um romance, mas raramente é contínuo, sustentado ou concentrado. Consumimos informação como entretenimento. Lemos um artigo sobre isso, um post no Facebook sobre aquilo e etc. Mas é realmente apenas uma diversão e estamos lendo apenas na superfície.
Certamente não estamos analisando criticamente, dedicando tempo para refletir sobre o conteúdo para determinar se o autor teve ou não parcialidade ou se a informação é realmente precisa. Também somos confrontados com muita informação. Livros e filmes estão agora atendendo e exacerbando períodos de atenção cada vez mais curtos. Cenas, filmes, programas de TV estão chegando até nós com mais frequência para prender nossa atenção. Estamos vendo mudança agora a cada 7 segundos. Além disso, se você usou uma fórmula de legibilidade para analisar os livros best-sellers atuais versus literatura clássica, o comprometimento médio das frases nos best-sellers atuais é menos da metade do comprimento médio do trabalho, gente, de meados do século XX por frase. Em outras palavras, ele é menos denso. Há menos escolha de palavras do autor, complexidade sintática e linguagem figurada. Já falamos sobre linguagem, mas eu quero destacar mais. Em 2015, as crianças que começaram a assistir TV aos 12 meses e assistiram por mais de 2 horas por dia, tinham 6 vezes mais chances de ter atrasos na linguagem. Em 2017, para cada aumento de 30 minutos no tempo de tela portátil, havia um aumento de 49% no risco de atraso de fala expressiva em crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Em outras palavras, quanto mais tempo de tela portátil o pai relatou, maior a probabilidade de uma criança tivesse um atraso de fala expressiva. Sabemos que atrasos na linguagem falada estão relacionados a atrasos na linguagem escrita. Na verdade, a maioria dos leitores pobres tem uma história precoce de déficits de linguagem falada. E é claro, quando as crianças não conversam, o resultado é que elas não alertam para ouvir palavras que não são familiares. Eles não estão ouvindo com atenção e mais tarde simplesmente não são bons em leitura quanto poderiam ser. Como eu mencionei, a conexão com os pais, a interação humana e a interação física com livros antes dos 2 anos de idade são os blocos de construção do circuito de leitura para o cérebro. Compartilhar um livro com uma criança é simplesmente diferente de fazer a criança ler um livro no iPad, ou celular, ou computador, porque o compartilhamento de livros é o único ambiente em que os pais normalmente conversam com as crianças sobre coisas que estão fora de suas rotinas diárias. Pense nisso. É uma chance de falar sobre espaço, África, castelos e dragões, porque está restrito ao aqui e agora. Quando isso não acontece, há um impacto no conhecimento prévio e no vocabulário. No desenvolvimento inicial, isso acontece através da conversa. Mais tarde é através dos livros, mas no início é sempre através da conversa. Ambientes e conversas limitadas e ricas em linguagem afetarão não apenas o vocabulário, mas também a consistência fonêmica e fonológica. Isso acontece porque a criança não está sendo exposta ao ritmo, rima e aliteração. Ser lido nos prepara para uma gramática complexa que só é encontrada em livros e fornece uma sensação narrativa de que as histórias têm começo, meio e fim. Eu mencionei a consciência fonológica, mas apenas um ponto sobre os fonemas em particular e as preocupações sobre as máscaras durante esse tempo impactaram o desenvolvimento. Se as máscaras fossem as culpadas pela má articulação e consciência fonológica,
Então, as crianças cegas ou com deficiência visual teriam esses tipos de déficits documentados, né? Mas eles não têm. Em termos de jogo, este é um custo de oportunidade, novamente, porque as telas atrapalham o desenvolvimento. Brincar é trabalho de criança. É aqui que eles aprendem e adquirem todos os tipos de habilidades cognitivas e de linguagem, não apenas dos objetos com os quais brincam, mas também dos colegas com que interagem. A brincadeira de faz de conta é onde começamos a vivenciar situações emocionais e sociais. É onde começamos a aprender a controlar nossas emoções, a resolver conflitos e negociar regras com parceiros. Sem essas oportunidades, há um impacto no desenvolvimento. Além disso, o nível de desenvolvimento em brincadeiras de faz de conta dos pré-escolares, com os seus pais em particular, está positivamente relacionado com sua capacidade de regulação emocional, devido à orientação e ao treinamento que os pais oferecem. Quando comparamos isso com a realidade virtual, brincar com outra criança de 2 ou 4 anos é considerado chato. Você tem que compartilhar suas coisas, você tem que se revezar com alguém que também quer ser o bombeiro, por exemplo. E seus amigos não fazem tudo o que você quer que eles façam naquele exato momento que você quer que eles façam. Aí, como competir com isso? Bom, vamos passar para o autismo e as mudanças que estamos vendo. Em 2014, 1 em cada 59 crianças teve diagnóstico de autismo. Em 2020, aumentou para 1 em 44. Nas escolas, aumentou de 93 mil crianças no ano letivo de 2000 e 2001 para 762 mil crianças em 2021. Há pesquisas sendo conduzidas que confirmam o que eu já acreditava em 2019 sobre o aumento do autismo. As horas gastas em dispositivos eletrônicos estão associadas a características semelhantes ao autismo. De fato, pesquisas sugerem que as horas gastas usando o dispositivo eletrônico foram significativamente associadas às horas diárias gastas em dispositivos, o que sugere déficit no desenvolvimento de habilidades sociais e transtornos do espectro autista. Tinham sintomas semelhantes. Novamente, quanto maior o tempo de tela, mais óbvios são os sintomas autistas. Por que isso está acontecendo? É esse custo de oportunidade. Maior tempo de tela, maior tempo de tela significa menor tempo de jogo, menor companheirismo com os pais e cuidadores, menor tempo para interações sociais, o que resulta em pior comportamento e sintomas mais óbvios de autismo. Mas, para ser clara, não é a tecnologia que está causando o espectro autismo. É a exposição desproporcional, é a superestimulação durante esses períodos críticos que afetam negativamente o desenvolvimento da comunicação social, habilidades socioemocionais e comportamentos que parecem autismo. Então, o que podemos fazer? Uma dieta digital significa que o que colocamos em nosso cérebro contribui para o desenvolvimento saudável do cérebro e que ele precisa para desenvolver habilidades apropriadas. Não se engane, a maior parte do que está na tela, a maior parte é lixo mental. O que as crianças mais precisam é de desenvolvimento saudável, físico, emocional, intelectual e social, por meio da interação com outros seres humanos e com o mundo a seu redor. Eles precisam de coisas como um chocalho,
Eles precisam de abraços, precisam de bonecas, precisam de potes e panelas e tupperwares. Eles precisam ser agradados. Eles precisam ficar na pia do banheiro e brincar com xícaras e colheres, água, sabão. Eles precisam brincar de esconde-esconde. Eles precisam de brinquedos de montar e blocos e bolas e passeio nas costas dos pais. Eles precisam estar olhando pela janela de um carro. Mas precisamos que os pais saibam que isso não vai ficar tão fácil mais. É muito mais difícil tirar um iPad, um celular de uma criança de 3 anos do que tirá-lo de uma criança de 12 anos. Mas, novamente, a idade de 3 a 5 anos é quando eles estão desenvolvendo hábitos que vão ter para toda a vida. Esses hábitos podem ser bons ou não tão bons, relacionados a dormir, comer, higiene pessoal e cuidar de seus pertences pessoais. Claro, eles podem aprender isso mais tarde, mas vai ser mais difícil mais tarde, especialmente se a mielina estiver comprometida. Também preciso lembrar que nas idades de 0 a 2 anos, os pais estão 100% no controle do uso de tela de seus filhos. Até os 18 meses, o uso de tela deve ser apenas para interagir via vídeo de WhatsApp. Nas idades de 2 a 5 anos, os pais ainda não estão 100% no controle da visualização da tela, e o melhor uso do tempo de tela é através da visualização. Depois que uma criança assistir ao programa em uma tela, replique o que ela assistiu para que ela possa ter uma experiência no mundo real, para se conectar com a experiência da tela. Por exemplo, se fosse um programa se ela estava assistindo sobre como fazer um bolo, depois vá assar um bolo com ela. Para a pré-escola, essa experiência será real, mesmo que seja de faz de conta, desde que estejam envolvidos física e socialmente nela. Além disso, nenhuma tecnologia antes da escola. As crianças são as mais alertas e prontas para se envolver com um mundo que acordam pela manhã. A exposição às telas, nesse momento, iniciará o processo de zoneamento, o que torna mais difícil para eles se concentrarem e fazerem o melhor. A atividade física, ela remonta a essa peça de percepção. Após o tempo de tela, faça uma atividade física. Transforme isso em uma conexão automática. Depois de largar essas telas, faça uma atividade física, como ir jogar amarelinha, pular corda, andar de bicicleta, pular no trampolim, subir e descer escadas 3 vezes, essas coisas. Essa atividade física, ela vai redefinir o sistema perceptivo, esse sistema vestibular que afeta o humor deles. Outra coisa, não lhes dê o carregador. Essa é uma maneira realmente prática e física de estabelecer limites e manter os pais no comando. Saliente que eles têm apenas uma certa quantidade de tempo e apenas uma certa quantidade de carga restante até que o dispositivo seja desligado. Então, eles são encarregados de descobrir exatamente o que eles querem realizar durante esse período de tempo. Crie horários e locais sem tecnologia. Por exemplo, sem tecnologia no carro. Um passeio de carro é para conversar e observar o mundo ao seu redor. Sem tecnologia na mesa de jantar, porque isso também é para conversar. Vou ser honesta, acho que é mais difícil para os adultos do que para as crianças. Ficar sem tela na hora de comer, né? Também deve haver tempo livre de tecnologia antes de dormir. Estes são os melhores momentos para conversar e melhorar o sono.
Além disso, mantenha um saco de destruidores de tédio para as crianças mais velhas, se elas estiverem esperando por um longo período de tempo, tipo, seja na fila ou esperando no consultório do médico. Tenha um saquinho de Legos, massinha, miçangas, barbante, ou macarrão seco e barbante, moedas, né? E uma caixinha com uma pequena fenda para que eles possam praticar aquela habilidade motora fina de colocar a moeda no banco, né? O objetivo é ensinar a criança a manter ativamente a atenção por meio de algo que não seja o uso passivo de tela. Faça o uso de aplicativos que monitoram e restringem o tempo do uso de tecnologia. Existem muitos deles, então eu nem vou listá-los, né? Mas outra recomendação é mudar o celular para tons de cinza. Não o mantenha em cores, isso automaticamente os torna menos superestimulante. Pense em todas aquelas coisas que costumávamos fazer quando criança. O que fazíamos antes da tecnologia? Lemos livros, tivemos noites de jogos, conversávamos com amigos, com vizinhos, né? O legal disso é que onde você dá o feedback, como você ganha, como você perde, como você se reveza, como você pode ter encontro com amigos ou apenas com seus pais e trabalhar essas habilidades específicas como compromisso, elogios e boas maneiras sociais, como por favor, obrigado, com licença, né? Além disso, treine e pratique a gratificação atrasada. Ser capaz de adiar a gratificação significa que você é capaz de funcionar sob estresse. As crianças estão se tornando cada vez menos equipadas para lidar com estresses menores, o que se torna um grande obstáculo para o sucesso na vida adulta. Ensine-os a fazer as tarefas mundanas, monótonas, como dobrar a roupa, limpar o quarto, pendurar as roupas, desembalar as compras, esvaziar a máquina de lavar louça, lavar roupa, colocar os brinquedos na caixa de brinquedos, arrumar a cama. Ensine-os a fazer essas coisas, né? Envolva-os em atividades, especialmente fora de casa. Fale mais. Em resumo, eu reconheço que esse é um conteúdo muito difícil. É inquietante porque a tecnologia já existe e não podemos fechar a caixa de Pandora. Mas podemos prosseguir fazendo as coisas de forma mais intencional e sabendo quais são os riscos.